Bom dia! Bom dia para você! Como você está? Como está essa sua segunda-feira? Se iniciando debaixo da graça do Senhor, se iniciando debaixo da presença de Deus, se iniciando de uma forma especial nessa manhã, nesse dia 24 de fevereiro, um dia a qual nós nos regozijamos no Senhor, um dia a qual nos deleitamos na presença do Espírito Santo, nos entregando às correntes das águas do Espírito, nos entregando naquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, nos entregando e deixando o Senhor fazer o nosso caminho, o Senhor nos mostrar a nossa direção, o Senhor nos mostrar aonde seguir. E você nessa caminhada, nessa manhã, eu tenho certeza que se você colocar o teu coração em Deus, se você colocar o teu coração em Cristo, se você colocar o teu coração no Espírito Santo, você encontrará o caminho certo, você encontrará a tua origem, você encontrará o teu destino, você encontrará de onde você veio e para onde você vai. Porque o importante nessa vida é saber para onde estamos indo, é saber em que direção estamos seguindo, né? Porque às vezes nós caminhamos, damos voltas em círculos, assim como aquele povo no Egito, quando sai do Egito, vai para o deserto e no tempo de 40 anos fica dando volta em círculos, não saíam do lugar porque não tinham a conexão verdadeira, porque não criam no Senhor. Então, quando não cremos no Senhor, sabemos que estamos dando volta em círculos, não estamos na direção correta. Então é necessário que nós tenhamos a direção nessa manhã, que o Espírito Santo direcione você e que você sinta-se direcionado nessa manhã de segunda-feira pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, continuando o nosso livro de Atos dos Apóstolos. Pegue aí a sua bússola diária. A sua bússola diária, Atos dos Apóstolos 8, do 9 em diante, vai dizer assim: Mas um certo homem chamado Simão, que estava na cidade, exercendo a magia, assombrava o povo da Samaria, dizendo que ele era o grande, ao qual todos afluíam, desde o menor até o maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam cativados, porque havia muito tempo que os tinha assombrado com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Felipe, que lhes pregava as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus, homens e mulheres eram batizados. E o próprio Simão creu, e sendo batizado, permaneceu continuamente com Felipe e estava assombrado, vendo os sinais e os grandes milagres que se fazia. E ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, porque até então sobre nenhum deles havia descido, mas somente tinham sido batizados em nome de Jesus. Em seguida lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando viu Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos o Espírito Santo era dado, ofereceu-lhes dinheiro, e dizendo: Dá-me também a mim essa autoridade, para que sobre aquele que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: A tua prata seja contigo para a perdição, pois pensaste que o dom de Deus se adquire com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade e roga ao Senhor para que porventura te perdoe o teu mau pensamento no teu coração. Porque vejo que está em fel de amargura e sob ataduras da iniquidade. E Simão respondendo disse: Rogai-vos por mim ao Senhor, para que de nada disso disseste venha sobre mim. Eles, pois, tendo testificado e falado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém, a evangelizar muitas aldeias dos samaritanos. Bom, nessa passagem nós vemos que Filipe, ele está fazendo sinais e milagres. Filipe está em Samaria,
E ali ele ora, ele prega a palavra, ele expulsa demônios, ele cura enfermos, faz sinais e maravilhas, e pessoas são curadas, pessoas são batizadas, pessoas se entregam a Jesus através da palavra que Filipe pregava, através dos sinais que dos sinais que acontecia diante da palavra pregada. E estando ali um certo homem chamado Simão, o Grande, diz que ele tinha esse nome, o Simão o Grande, porque ele tinha grande poder. Então ele tinha ali cativado aquele povo da Samaria, porque antes era ele que estava ali assombrando o povo com suas artes mágicas, e ele cativou aquele povo, ou seja, ele manteve cativo das mágicas que ele fazia e dizia e ameaçava este povo, né, com as mágicas. Se vocês fizerem tal coisa, eu uso da minha mágica, eu uso da minha magia sobre vocês. Então ele assombrava, diz ali no versículo 11 que ele assombrava o povo com as suas artes. Mas quando ele viu Filipe pregar, diz a palavra que ele creu. E sendo ele crente, acreditado ele na palavra que que Filipe pregava, ele também foi batizado. E ele permaneceu junto de Filipe. Ele permaneceu junto de Filipe, vendo os grandes sinais e milagres que fazia e ficava assombrado. Ele mesmo cria, ficava assombrado e estava ao lado de Filipe, Simão o Grande, assim chamado. E então Pedro e João, ouvindo de todas as coisas que estavam acontecendo em Samaria, resolveram descer a Samaria. Resolveram ir até lá para orar sobre os crentes de lá e impor as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque nesse tempo, nesse momento, nessa época, a partir do momento do Pentecostes, eles só recebiam o Espírito através da imposição de mãos dos apóstolos, porque os apóstolos é que otorgavam o poder do Espírito sobre cada vida. Então era assim, e não temos como explicar isso, porque é assim que foi delegado pelo Senhor, que tinha que impor as mãos sobre a pessoa para que ela recebesse o Espírito Santo. Diz ali que nenhum daqueles que estavam em Samaria tinha o Espírito Santo. Nenhum daqueles que estavam em Samaria tinha ainda o poder do Espírito Santo, dos irmãos que lá estavam. Então nós vemos que eles descem para orar pelos irmãos que estavam na Samaria. E o que me pergunto agora é: Felipe não tinha ainda o poder do Espírito Santo? Se ele fazia sinais e prodígios? Se ele curava através da palavra? Pois é, ele curava, ele expulsava demônios, ele fazia milagres. Não era nem através do poder do Espírito Santo, era através da palavra. Então a palavra liberta, a palavra cura, a palavra livra. Então nós vemos aqui um sinal bem claro que a palavra ela é libertadora. A palavra traz cura, traz restauração. Então nem Felipe aqui, muito provavelmente, apesar dele ter sido disperso, mas quando diz que nenhum deles, daquele povo que estava ali, não havia o poder do Espírito Santo, não teria, porque até então, sobre nenhum deles havia descido, mas somente tinham sido batizados em nome de Jesus. Porém, Felipe, ele foi de Jerusalém, então muito provavelmente ele tinha o poder do Espírito Santo, mas ele não impunha as mãos, ele somente pregava. E ele somente trazia a palavra. E as pessoas eram curadas. E as pessoas eram libertas de qualquer forma.
as pessoas eram curadas, elas libertas, os milagres aconteciam e aquilo ali gerava vidas para o Senhor. Então, em seguida, impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Todos aqueles que foram batizados ali receberam o Espírito. O interessante é que o coração duro e a precipitação faz com que você não receba o Espírito. Por quê? Porque diz assim, ó, em seguida lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E quando viu Simão que pela imposição de mãos dos apóstolos lhes era dado o Espírito, ele ofereceu dinheiro. Ele foi tão mal no seu pensamento, ele foi tão mal no que ele falou, que se ele tivesse ficado calado, ele teria recebido o Espírito Santo. Então, por muitas vezes a gente fala demais, por muitas vezes a gente perde a bênção por falar demais, perde a bênção por tentar comprar aquilo que não tem preço, tem valor, excede todo o valor, mas não tem preço. Então quando ele vê que as pessoas estão recebendo o Espírito Santo, porque ele era batizado, diz a palavra aqui, ele tinha sido batizado, então provavelmente ele seria um dos que seria imposto as mãos. E ele se precipita, ele diz, me dá esse poder aí, esse poder do Espírito, também eu quero lhe pagar por isso. Aí Pedro se ira, né? Aí Pedro se ira e disse, a tua prata seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se adquire com dinheiro. O dom de Deus não se adquire com dinheiro. Então, arrepende-te, pois, para que você não vá para a perdição. Então ele pede perdão, ele se arrepende, ele pede para que Pedro rogue por ele diante de Deus, para que ele não seja de novo jogado na perdição. Mas a palavra de Deus diz a palavra de Deus não diz que Pedro rogou. A palavra de Deus diz que ele, pois, tendo testificado e falado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias por ali. Então quer dizer que o que nós temos vivendo o tempo de hoje, com a minha prata eu compro o poder de Deus, com a minha prata eu compro lugares em púlpitos, com a minha prata eu compro lugares em locais chamados de Deus, com a minha prata eu compro unções, com a minha prata eu compro, com a minha prata eu compro tudo que eu posso comprar. Mas não, com a minha prata eu não compro o dom de Deus. Com a minha prata eu não compro o poder do Espírito Santo de Deus. Com a minha prata eu não compro um lugarzinho no céu. Então de nada adianta eu querer comprar por eu ser rico, ter um posto, ter um lugar genuíno na terra, ser bem sucedido, eu não compro um lugar no céu. Eu não compro um cantinho, como dizem, no céu. E eu também não compro um cantinho na verdadeira igreja que é de Cristo. Então, nessa manhã que nós possamos entender que o dinheiro não compra aquilo que Deus nos deu através do seu Filho e Santo Salvador Jesus Cristo. Com o meu dinheiro eu não compro um lugar no céu, nem um cantinho melhor. E também não é através do dinheiro que eu devo dar aquilo que Deus me deu. Não é através do dinheiro e somente por dinheiro que eu devo louvar ao Senhor, subir em púlpitos e cobrar milhões. Não é através do dinheiro que eu devo pregar, cobrar para pregar. Não é através do dinheiro que eu devo cobrar o dom que Deus deu para mim. Então, nessa manhã, eu chamo a sua atenção, assim como o Espírito Santo está chamando. Nós não sabemos como nós estaremos daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, aonde o Senhor vai nos levar, em que direção vai nos levar, mas que nós tenhamos essa palavra guardada nas tábuas do nosso coração. O dinheiro não compra o dom de Deus. E o dinheiro também não serve para cobrarmos o dom que Deus nos deu. Que Deus abençoe você e que Deus lhe dê um dia e uma semana de vitória em nome de Jesus.